Tem uma questão do capitalismo que eles chamam de metacapitalismo. O que é o capitalismo que esses ANCAPs ficam falando? É o capitalismo puro, onde o mercado se regula. O que é o metacapitalismo? O metacapitalismo é quando o governo é cooptado por entes particulares. E aí o que acontece? A cooptação do governo por esses entes particulares é que não fazem com que as coisas caminhem para uma regulação por normal, que seria de um melhor serviço, essas coisas, porque você tem influência. Qual que seria no Brasil a solução para isso? Regulamentar o lobby, que é igual nos Estados Unidos há. Porque enquanto não houver regulamentação do lobby no Brasil, você vai ver Brasília lotada de lobistas, você vai ver corrupção, você vai ver todas essas coisas. Então, o cidadão comum, ele tem que ter acesso para falar assim, olha, o lobista da Vale do Rio Doce esteve no gabinete do cara tal para tratar de tal. O lobista da Globo esteve no gabinete de fulano, como é nos Estados Unidos. É claro que nos Estados Unidos, com certeza, tem desvios disso aí, tem corrupção como no Brasil. Mas o que acontece no Brasil? Que existem N soluções que poderiam, como o Dara sempre coloca essa questão, por que as coisas não melhoram para a população? Justamente porque nós vivemos num capitalismo desregulado pelo metacapitalismo, ou seja, os entes privados, eles cooptam os órgãos públicos, os governos, para que sejam favorecidos de acordo com os objetivos deles, e não por um objetivo coletivo. Então, isso aí, para mim, está óbvio. E vejo nenhum candidato falando que vai regulamentar lobista, que vai regulamentar lobby. Então, esse é um ponto-chave no Brasil. Porque o SANCAP falou assim, não, tem que vender tudo, tem que ter capitalismo. Beleza, vamos vender tudo? Então vamos botar as cartas na mesa? Aí tudo bem. Mas se eles conseguirem fazer e continuarem fazendo o que eles estão fazendo, a tendência é que a gente tenha cada vez mais desigualdade, tanto no Brasil quanto em outros países. Justamente por causa do metacapitalismo. Gente, a verdade é porque a questão aqui é o seguinte. A questão, Dara, veja... O canal não tem o objetivo de dar voz a ignorante. Ele não tem esse objetivo. O nosso primeiro objetivo aqui é pensar a galera que tem um pensamento de melhorar a qualidade da educação, da ciência e do meio ambiente. E qual é o problema disso? O problema é que quando você fala de educação, todo mundo é professor. É impressionante. Todo mundo, de repente, vai fazer textão do Facebook alegando o que é educação e geralmente são apenas palavras ofensivas a Paulo Freire, mais nada, mesmo sem nunca ter lido Paulo Freire. Então chegou um momento na história em que a gente precisa de fomentar uma bancada da ciência, educação e sustentabilidade. Só que uma bancada da ciência de educação e sustentabilidade, aonde você tem tido um professor que tem entrado numa sala de aula por anos e ter dado aula com giz ou piloto para mais de 40 alunos o tempo inteiro. É esse cara que a gente tem que ouvir, que é esse cara que está negligenciado. Quando a gente fica o tempo inteiro falando assim, não, mas é porque a gente precisa ouvir o povo. A gente só ouviu o povo, inclusive é o povo que está lá falando sobre educação. É um Vélez da vida que falou sobre educação, é um Weintraub da vida que falou sobre educação, é um pastor, que é o povo. É um pastor que está falando sobre educação, como a educação tem que ser. Não! A gente quer um professor de pé de chão. É esse que a gente precisa de falando de educação. É esse cara que está lá com 40 alunos todo dia, porque botaram ele num sistema totalmente falido, onde ele aprendeu com professores do século XIX, se formou no século XX, tem que dar aula para o século XXI. Aonde se pega crianças e se joga crianças dentro das salas de aula com um único objetivo para o professor. Fique dentro de sala com elas, mais nada. Você chega como professor e fala assim, vou dar prova, eu preciso dispensar o aluno. Não pode. Mas os outros vão atrapalhar o meu raciocínio de prova. Não pode, se vira, porque o teu tempo não é dar aula. O teu tempo não é ensinar. O teu tempo é ser carcereiro. E é assim que o professor é tratado. O professor é tratado como carcereiro. Um amigo agora me fez uma denúncia de uma escola pública,
em que o professor... Eu passei por isso no particular. Não tinha mesa, não podia sentar, tinha que ser tudo de cabeça. Ele agora está numa escola particular, onde o professor não pode ter cadeira, onde o professor não pode sentar, onde o professor entrou na sala de aula e fica ali segurando o aluno na sala de aula. Num tempo da vida humana, onde as provas estão totalmente equivocadas. Porque, veja, mais importante do que você fazer com que o aluno saiba que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, porque é isso que se cobra, que o aluno fique sentadinho ali decorando quem descobriu o Brasil que foi Pedro Álvares Cabral, na verdade a pergunta deveria ser diferente, deveria ser uma consulta. Tá aqui o seu celular, sua internet, e a prova é outra. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, tem certeza? Eu quero que você discorra sobre o assunto, que você discorra de que, olha, na verdade não foi bem assim não, professor. Os índios já ocupavam aqui. O que eu quero não é a resposta decorada. O que eu quero é a resposta da cognição, do entendimento. Só que a gente ainda continua cobrando o quê? Quem tira a melhor nota da prova, porque decorou aquela merda. E esse cara é o cara que vai pro mercado de trabalho como fodão. E chega no mercado de trabalho é uma merda. Porque, na verdade, a gente precisa daquele que sabe desenrolar. E aquele que sabe desenrolar vai acabar indo pra política. Ele é podado dentro da educação, porque ele geralmente é muito bom em uma coisa, mas não é tão em outra, e ele vai sendo podado, porque ele não conseguiu decorar tudo. E aí tu começa a ter as profissões que não têm a formação, como, por exemplo, informática, onde você tem um moleque de 14, 16 anos trabalhando no lugar de alguém que está formado, porque não ensinamos nada na formação. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a entender, porque o professor, que hoje é carcereiro de aluno, o professor que é carcereiro de aluno, ele deveria estar trabalhando com o aluno como um filho do Estado. O Estado deveria assumir essas crianças como filho. Você não tem ideia, Odara, da quantidade de crianças que eu recebo lá, que não tem que comer em casa. Que se não tivesse a escola, eu não teria que comer. Agora, eu não posso ficar sendo carcereiro como fazem comigo. Eu queria que essas crianças fossem assumidas logo pelo Estado. Porque são crianças que não têm pais, são crianças onde as mães são ausentes, são crianças que, no máximo, se são crianças mais estruturadas, porque são criadas pela avó. Se não tiver avó, ferrou. E como a pandemia matou um monte de vó e vô, que era a única pessoa que tinha salário estável, ferrou para todo mundo, porque o pai e a mãe vivem de bico. Quando sabe quando é o pai? Isso vai funcionar para particular ou não, tá? Ou pública. Mas essa é a verdade. A verdade é que a gente fica de carcereiro. Então, já que a gente tem que ficar de carcereiro, que tal então a gente ter uma escola aonde o aluno seja assumido pelo Estado, aonde o aluno seja entregue lá às 7h30 da manhã e saia de lá sem dever de casa às 6 horas da tarde. Porque o capitalismo exige que o pai e a mãe estejam presentes às 8 horas diárias, o que é um absurdo, eu sou contra. Mas e quem fica com as crianças? Ficam soltas. Ficam soltas para quê? Serem cooptadas pelo tráfico. E a escola é o único lugar onde você segura essa criança, ensina alguma coisa. Então está na hora da gente assumir todas essas crianças e dar a eles todos os dias muitas aulas de educação artística, muita aula de educação física, porque é assim. Você pega uma criança indígena, vai lá ver na tribo lá indígena, que é o que a gente tem de mais adequado. A criança indígena está lá, correndo, brincando o dia inteiro, tomando banho de rio, fazendo atividade física. Então, temos que fazer alguma coisa parecida, porque é o nosso estado natural. Nosso estado natural é correr, tomar banho, brincar, pular. Então a gente tem que ter horas e horas e horas de atividade de educação física. Inclusive, a gente poderia estar formando atletas olímpicos saindo pelo ladrão aí, de tanto atleta olímpico que a gente teria que estar formando com essas crianças, porque teríamos aula de educação física. E quantos artistas e cantores e pintores poderíamos estar formando se tivéssemos aulas pesadas todos os dias para eles, para brincar, cantar, dançar, cantarolar, para que eles possam escrever livros. Quantos escritores poderíamos estar formando? Isso tudo gera renda para o capitalismo, porque, veja, o quanto que você não paga do Netflixzinha, de vez em quando, você assiste filme, isso tudo é arte. Mas, no entanto, faz o quê? O ensino do século XX, que foi aprendido no século XIX, que é aquele ensino industrial, o industrializado. Olha, aprende aqui, ó, você tem que decorar isso aqui, porque na fábrica
vai ser isso que vai pedir. Essa fábrica nem existe mais. Então tá tudo errado com o nosso ensino das nossas crianças. Só que para isso, Odara, eu não posso vir para cá ficar ouvindo pessoas que pegaram coisas do WhatsApp, que nunca entraram numa sala de aula, falando mal de Paulo Freire, alegando que não, isso aí é tudo culpa do Paulo Freire. E a gente precisa de um ensino moderno, uma mudança automática agora do ensino. Então, dizendo que a sua ciência não é válida, né? O que é pior. Então a gente precisa, sim, de mudança. Mas mudança com pessoas que saibam o que está falando.